Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós estamos aqui novamente para contar mais uma escola dominical, mais uma história bíblica na escola dominical. Muito gostoso estar com vocês. Apesar que hoje a história não é nada fácil de contar, deu até vontade de pular, mas como está revelado na palavra, e comigo está a Bé, que estava com muita saudade de vocês. Fala oi para eles, Bé! Bé, 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 bé. Pi, 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 pi. Ah, que fofa! Sabe o que ela falou? Ela falou assim que a saudade dela estava do tamanho do amor dela, que é muito grande por vocês. Oh, que fofucha! Meus amores, vamos para nossa história? Não vai ser nada fácil. Se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1. E olha, não vai ser fácil contar essa história, mas está na palavra do Senhor. Portanto, isso mesmo, deve ser contada. Então, a história de hoje é a história com Eliseu. E 3 reis saíram para lutar contra um. Vou contar direitinho para vocês. E ainda assim, sabia que os 3 reis iam levar a maior surra? Se Deus não tivesse intervindo por eles, todo o capítulo de 2 Reis vai ser mencionado aqui para nós estarmos aprendendo, tá bom? Vamos lá? Bom, depois que Elias subiu aos céus, Eliseu purificou as águas de Jericó, outras situações ocorreram, ele se tornou muito conhecido na terra do povo de Deus, na terra de Israel. Era um profeta comprometido com o Senhor. Verdade, Bé, que sabia que buscar ao Senhor é mais importante que qualquer outra coisa. E então, enquanto ele era rei, o rei Acabe morreu, aquele rei mau morreu, e a sua esposa também. E aí o seu filho, o Jorão, se tornou rei sobre Israel. Ele não era um rei tão bom assim, mas Jorão também não era um rei mau. Ele era um rei que quebrou aquela busca, aquela idolatria por Baal, que era o Deus que a mãe dele tinha trago para Israel. Mas ele andou pelos caminhos de Jeroboão. Quem sabe o que significa isso? Jeroboão foi o rei a quem foi entregue 10 tribos, que é a tribo de Israel, que são as 10 tribos que formam o reino de Israel. E ele, o Jeroboão, ele colocou uma adoração a ídolos. E isso desagradou o Senhor. Acontece que o rei Moabe, do reino dos Moabitas, ele era fiel a Acabe, mas quando Jorão subiu ao trono, ele já não quis mais servir o reino de Israel e o rei Jorão. Aí o rei Jorão foi lá para o Josafá, que era o rei de Judá, e falou: vamos nos reunir e vamos lutar contra Moabe. Moabe está nos ameaçando. Aí ele falou assim: tá bom, então vamos. Por onde a gente vai seguir? Pelo deserto, através de Edom, porque eu conheço o rei de Edom. Aí eles passaram por lá, conseguiram o exército de Edom para subir com eles, porém, eles não calcularam a quantidade de água e nem a situação de andar por um deserto com um exército, não com um, nem com 2, mas com 3 exércitos. E começaram a passar o maior sufoco com falta de água. A água é muito importante para a sobrevivência das pessoas e eles não tinham água, por isso estavam no maior apuro. É verdade, Bé. Deus fala lá nos evangelhos que o homem que vai fazer alguma obra, se ele não senta e planeja, ele acaba passando vergonha, parando a obra na metade. E foi o que eles fizeram. Pararam pela metade, sem saber o que fazer, até que o rei Jorão começou a se lastimar e reclamar. Oh, por que você nos fez vir por esse deserto? Oh, rei Josafá, você não sabe que nós vamos morrer aqui? Poxa vida! Aí eles ficaram pensando o que poderiam fazer. Foi até que um servo deles apareceu com a solução.
Foi um servo deles que apareceu com a seguinte proposta: olha, nós estamos pertinho da cidade onde o Eliseu está morando. Ele é um servo de Deus que trabalhava junto com Elias, Elias que venceu os 450 profetas de Baal, e ele agora está no lugar de Elias, ele é o novo profeta. Vamos lá pedir a ajuda dele. Aí o rei ficou pensando, será que ele vai nos servir? Vamos lá dar uma olhada. E os 3 reis foram atrás do Eliseu. E ele deveria receber 3 reis com muita pompa, mas não foi isso que aconteceu. Quando Jorão, Josafá e o rei de Edom apareceram na porta de Eliseu, Eliseu não gostou nada daquilo. Olhou bem para a cara do Jorão, porque ele sabia que era filho do Acabe, e virou e falou assim, olha, o que eu tenho contigo, ô rei? Eu não quero saber de servir vocês, não. Por que você não vai para os seus profetas, para os profetas dos seus pais, que a sua mãe implantou, aquela idolatria terrível que desagradou a Deus aqui em Israel? Por que você está me procurando? Não estou gostando nada disso. Ele falou, eu ainda estou te atendendo porque Josafá, o rei de Judá, que era um rei bom, um rei que buscava a Deus, estava no meio deles. Apesar que ele não deveria ter se metido nessa guerra, né? Mas tudo bem. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não quero nada com você. Tô te atendendo, te ouvindo por causa do rei Josafá. O que você tem a me dizer? E olha a resposta do rei Jorão. Ele falou humildemente para Josafá, para Eliseu. Eu sei que meus pais aprontaram muito. E eu sei que eu não sou um bom rei. Mas eu vim buscar ajuda com você. Eu quero saber o que o senhor tem para nós. Olha, o senhor chamou esses 3 reis e vai entregar nas mãos de Moabe? Eliseu olhou para ele, ficou pensando naquela humildade toda, mas ele resolveu atender e pediu para trazer uma pessoa para tocar louvores. Era o que eles chamavam de tangedor. Ele mandou trazer um tangedor para enquanto ele tocava, para que ele pudesse buscar ao Senhor. Isso era um costume da época, né, Bé? E aí, enquanto ele estava lá, Deus falou com Eliseu e mandou que os reis fizessem uma coisa muito diferente. Cavassem poços no deserto. Peraí, era um deserto. Não tinha água corrente por baixo da terra. Mas a ordem do Senhor deveria ser cumprida. Olha, vão e cavem poços, porque quando vocês cavarem esses poços, o Senhor disse que vai jorrar bastante água. E quando jorrar bastante água, vocês vão poder beber vocês, o gado, e isso também vai ser um meio pelo qual Deus vai fazer com que o rei moabita caia no meio da guerra com vocês. E vocês têm que prestar atenção para fazer exatamente o que Deus mandou. E eles foram e fizeram exatamente o que Deus mandou. Crianças, cavar poços debaixo de um sol quente, no deserto, sem humanamente ter nada, nenhuma compreensão de que aquilo ia funcionar, é só pela fé mesmo. E os reis obedeceram. Os soldados cumpriram as ordens dos seus senhores. E mesmo com toda aquela dificuldade, com aquele calorão, com toda aquela situação estranha, eles obedeceram. É verdade, Bé. A obediência é algo que agrada ao Senhor. E olha o que aconteceu. Naquela noite, enquanto eles dormiam, descansavam do trabalho árduo de abrir os poços, Deus fez jorrar água dos poços. Mas não foi pouca não, gente. Foi água de formar um rio. E aquilo escorreu. E o rei moabita já estava vindo para o lado deles, para a guerra. E sabe o que aconteceu com aquela água toda jorrando e o rei moabita vindo?
para cima dele, sabe o que Deus permitiu que acontecer? Naquele amanhecer houve um pôr do sol muito avermelhado. Um pôr do sol daqueles... pôr do sol, perdão. Nascer do sol. Ai, a tia Jana. É porque geralmente pôr do sol que é avermelhado, né? Um nascer do sol muito avermelhado. Um céu rosa, de tanto que o sol ficou avermelhado. E a água deu um reflexo vermelho. E o rei Moabita olhou aquilo e falou assim: que é isso que está escorrendo pelo chão? Eu não acredito. É sinal de batalha. Aquilo ali é o sangue dos nossos inimigos. Os 3 exércitos lutaram um contra o outro e estão mortos. A gente só precisa ir lá e dominar. Vamos para cima deles com tudo. E foi com tudo para cima deles, achando que aquilo era um sinal de que os 3 exércitos tinham um destruído o outro. Achando que o inimigo tinha um matado o outro no meio da madrugada, ele seguiu confiante, tão confiante que foi despreparado. Sabe o que aconteceu? O arraial de Israel e dos judeus se levantaram e foram contra eles junto com Edom, e eles foram terrivelmente arrasados. Eles estavam confiantes, né? É verdade, Bé, não se prepararam direito, não foram prudentes e foram totalmente derrotados. Os israelitas seguiram até as cidades e foram derrotando um por um. E aí, o rei teve uma ideia terrível, horrível, de arrepiar os cabelos. Uma ideia terrível e que nem ajudou nada. Olha só. Quando ele achou que, olha, eles estão me arrasando, estão indo de cidade em cidade, vencendo, vencendo, eu vou pedir ao meu Deus que me conceda vitória sobre eles. Então, ele fez uma coisa terrível. Pegou o seu filho mais velho e sacrificou ele, ofertou em holocausto em cima do muro para o seu Deus. E o Senhor ficou tão irado com aquilo. A ira foi tão grande que eles derrotaram terrivelmente aquele rei. E depois cada um foi para sua própria terra. Veja, o rei dos Moabitas fez algo terrível, tentando vencer o rei de Israel, que é o rei que estava lutando em nome do Senhor dos Exércitos, juntamente com Josafá e com o rei de Edom. E eles buscaram ao Senhor, obedeceram a palavra do Senhor. Já o rei de Moabe fez aquilo que achava que serviria aos seus propósitos. Nós devemos prestar atenção a quem nós obedecemos. Estamos obedecendo aquilo que Deus manda? A sua palavra? Ele nos manda, nos dias de pandemia, aquietar e saber que Ele é Deus. Saber que Ele é Senhor. Saber que Ele é dono da vida. E não há nada que substitua a obediência à palavra de Deus. Não há nada que substitua o buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Jeremias 29:13. Crianças, nesses dias, e em dias de quietude também, em dias de tranquilidade, nós devemos lembrar que buscar ao Senhor é o melhor que nós podemos fazer, porque a sua palavra é luz para o nosso caminho. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés. E como poderá o homem guardar puro seu coração? Cumprindo os mandamentos da palavra de Deus. Nós devemos estar atentos ao que a palavra de Deus diz. Você tem lido a palavra de Deus no meio da semana? Peça para o seu papai e para sua mamãe para ler para você. Ouça os seus mandamentos. Obedeça. Comece cumprindo o mandamento do obedecer a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Nós vamos estar sempre buscando ao Senhor e sempre fazendo o melhor. E nós vamos estar recebendo a resposta do Senhor, que é o seu cuidado e a sua proteção e a sua direção em momentos de dificuldade. Sabendo que as lutas estão presentes, mas que o Senhor está mais do que presente. Ele está interessado no que está passando com a vida de cada um de vocês. Daqueles
que obedecem e buscam ao Senhor. Que Deus abençoe, que vocês nessa semana possam ler muito a Bíblia e possam realmente obedecer a tudo que ela manda. Tchau, crianças! Uma feliz semana para vocês, uma semana abençoada para vocês. Um beijo no coração. Até a próxima. Diz tchau, Bé! Eles também deviam estar com saudade, amor. Até a próxima. Tchau!